Olha, como é que pintou a ideia da equipe? Já, assim, mas a conversa vai ser maravilhosa porque você contou um pedaço do teu passado e é muito sobre aquela região. Aquela região do Vale do Paraíba, em que tinha todas essas empresas, a Vibras, a Ingesa, a própria Embraer, tem o ITA, tem até um dos rapazes que estava até a gente de montar a live aqui, que é o Riso de São José dos Campos, o pai dele trabalha na Embraer, e ali é o nosso Vale do Silício, em alguma medida. Aquela Sim. região que vai, basicamente, de Jacareí até quase a fronteira com o Rio de Janeiro, aquela região, ela é uma região abençoada do ponto de vista tecnológico e intelectual. Foi ali que o Montenegro começou a instalação do ITA, surgiu o projeto da Embraer, então surgiu toda uma indústria bélica e aeroespacial ali. Ela foi desmontada depois, mas a boa parte daquelas pessoas foram realocadas em outras coisas. Tem um amigo nosso que é o Vitor Espanha, igual você estava sofrendo para fazer a bicicleta, eu vi o drama todo, eu vi os vídeos sobre a Zona Franca. O Vitor Espanha ele estava montando uma indústria de drone para pulverização de defensivos agrícolas para o agro brasileiro. Mas o inferno, uma encheção de saco, uma burocra, tudo é um drama para produzir aqui. E para mim, a ideia da equipe de Fórmula 1, ela foi um insight, eu juro pra você, ela pintou como um insight na live, que a live, eu tenho uma live que eu faço que eu fico 2 horas falando, e é meio que um, um processo cerebral que você vai falando, falando e vai jogando. E eu sempre estava falando, olha, Entendi. a região nossa do Vale do Silício é o Vale do Paraíba. E aí eu falei, cara, estar na Fórmula 1 seria o coroar de um desenvolvimento de uma área industrial de ponta, altíssima tecnologia, indústria espacial, indústria de drone, indústria de software, polo de startups, em que aí sim, uma equipe de Fórmula 1, ela coroa isso como um exemplo de um país que cultura a engenharia fina, a engenharia de ponta, como um elemento, vamos dizer, fundamental da sua personalidade nacional, vamos colocar assim, né? E aí eu dei o um exemplo que para mim soava óbvio, né? A aerodinâmica na Embraer com o motor, os componentes elétricos do motor da VEG, que são já dois exemplos brasileiros que contraem uma lógica mundial de que o Brasil não é capaz, né? A VEG é hiper competitiva, está agora no mercado de motor até eólico. E a Embraer, ela é a Embraer. Eu vi que ela fez até a parte aviônica, eletrônica do Gripen, né? Que é um caça dessas últimas gerações que tem. Então, Sim. Esse, o, que o, o o, esse caça foi lançado agora há pouco, né? Eu acho que é então, o terceiro ou quarto país, né, que faz o caça supersônico agora. sim. E o Brasil conseguindo adaptar a isso, sabe? O Gripen que é feito agora no Brasil não é igual mais o da Suécia. A Embraer está desenvolvendo, tá evoluindo ele. Então, estar na Fórmula 1 seria um caminho, para mim, assim, que se a gente leva o Brasil para essa linha, seria um caminho natural. Né? A gente estava falando, né, assim, o Brasil já teve equipe de Fórmula 1 antes, você comentou, acho que era até legal você trazer um pouco da história, mas a Copersucar com a Fittipaldi, ela durou até acho que 81, Sim. 82, por aí. E o Adrian Newey, que hoje é o mago ainda da engenharia da Fórmula 1, aqui tinha um que chamava Harvey Postler, grandes projetistas passaram lá. O Keck Rosberg, que foi campeão, chegou a passar lá. Então, sabe, foi uma equipe séria. Salvo engano, em 78, a Copersucar fez mais pontos que a Ferrari, sabe? Então não era brincadeira, Olha, eu não sabe? sabia dessa estatística, mas legal. É, ela fez uma pontuação decente, quase certeza, dá pra cravar. Não, com certeza foi 78. Foi 78. 77 o Lauda foi campeão, 79 foi o Scheckter, foi 78. E nessa lógica, né? Assim, a gente já esteve lá, eu sei que a Fórmula 1 mudou muito, eu sei que hoje é quase impossível conseguir uma vaga dentro da Fórmula 1, as equipes têm que autorizar e tal, mas assim, a Cadillac entrou muito porque hoje a Fórmula 1 americana, os caras ficaram pressionando, pressionando, pressionando. Se faz sentido pra gente ser uma potência de engenharia, eu acho que faz. Eu acho que uma das facetas que o Brasil tem que ter é essa. Faz sentido o Brasil estar na Fórmula 1, se não na Fórmula 1, na Fórmula E com a VEG, sabe? Aí eu tô falando com um É, campeão, aí você conhece mais do a que gente eu. já tentou há bastante tempo com a VEG lá, seria muito legal. Inclusive a VEG vai nas coisas de Fórmula E lá que a gente tem em São Paulo. Eu acho que essa ideia é muito legal, principalmente do ponto de vista de mostrar para o mundo que o Brasil teria essa tecnologia de ponta, né, para conseguir desenvolver algo é, que pudesse competir com as equipes né, do mundo de uma maneira de igual para igual. O grande problema hoje, se você fosse falar realisticamente, vamos fazer uma equipe de Fórmula 1 brasileira, né? O principal ponto eu acho que não seria um problema para fazer o motor elétrico da VEG, né, da parte híbrida, isso aí não é fácil, mas é relativamente ok de fazer. A bateria seria um problema, mas a bateria, todos os times de Fórmula 1, ninguém faz a sua própria bateria, né? Você tem um supplier
que eles fazem eles acabam comprando célula chinesa, célula daqui, faz a parte eletrônica, o controle de voltagem. Então, o principal seria o motor a combustão, né? Porque é uma coisa muito específica. O motor a combustão, nos modelos atuais das regras de Fórmula 1, eles não fazem nem sentido para o desenvolvimento de tecnologia. Eu te dou um exemplo. Para um motor ter muita eficiência, qualquer motor hoje em dia, ele tem o comando de válvula variável. Então ele muda a geometria de válvula para você otimizar a entrada de mistura de ar e combustível para fazer a combustão da forma otimizada. Por algum motivo, a Fórmula 1 proibiu isso, falou não pode ter válvula variável. Então, você tem que fazer um trabalho de acústica e ondas de choque super específicos para conseguir, com comando de válvula fixo, ter uma simulação de um variável para você ganhar eficiência. Essa tecnologia é extremamente difícil de fazer, não serve para absolutamente nada, porque todos os carros de rua já usam o comando variável. E é simplesmente porque alguém inventou no regulamento isso, então os caras têm que gastar dezenas de milhões de dólares para desenvolver algo que não tem nada a ver com o que usa comercialmente. Então, eu acho que o principal problema técnico ali, imagina que a gente tivesse uma equipe de Fórmula 1, seria fazer um motor a combustão do jeito que é. Mas daria para você ser um cliente, por exemplo, a Cadillac é um cliente da Ferrari, né? Então, assim, ele usa o motor Ferrari ali e compra o powertrain e acabou. É uma equipe americana, mas usa o powertrain, que seria o caminho mais ideal. Não é uma dificuldade ter uma equipe. Por exemplo, a Alpine está à venda. Então, se a gente quiser comprar a equipe, tem lá um valor de mercado, 2, 3 bilhões. Lá, a Alpine acho que até menos, deve ser 1,8, alguma coisa assim. Mas é ir lá e comprar a licença, comprar a equipe e começar a rodar a equipe. Do ponto de vista de aerodinâmica, do ponto de vista de motor elétrico, do ponto de vista operacional, logisticamente, operar do Brasil seria um problema, porque você entra dentro do budget cap, e você fazer a logística do Brasil entrando e saindo fica muito mais caro que os outros times. Você tem que sair daqui, depois voltar para cá, para ter como base. A maioria dos times estão baseados na Europa. E só a Cadillac, acho que só a Cadillac está fora. A Haas não tá? A Haas foi para a Alemanha, não? Não, a Haas é em Banbury, na Inglaterra, ali 1 hora de Londres, norte de Londres. A Haas Mas também eles têm uma planta nos talvez Estados eles Unidos, tenham algumas coisas. Isso, eles podem ter uma base lá de desenvolvimento, alguma coisa, mas o operacional da equipe é na Inglaterra. O Vale do Silício da Fórmula 1 é ali ao redor de Silverstone, né? Das 11 equipes, tem 8 lá, né? Só a Ferrari que está fora, a Sauber, que é a Audi agora, que está um pedaço na Suíça, mas o resto fica ali na Inglaterra. Mas tem várias tecnologias muito específicas, né? Que daí, obviamente, precisariam ser desenvolvidas para fazer um carro competitivo. Mas a gente hoje em dia não tem capacidade nem de produção. Por exemplo, vamos começar pelo material básico. Fibra de carbono e titânio. A gente não tem praticamente nem capacidade de fabricar, né? A gente tem que comprar fibra de carbono, comprar resina, fazer toda a parte de autoclave, toda a parte de desenho. Isso aí teria que ser totalmente externo, né? A gente não tem nenhum tipo de manufatura de fibra de carbono. Daí a parte de simulação de dados, a parte de simulação, a parte de desenho, toda a parte de automação de CAD, né? E o uso de, por exemplo, desenhos generativos de AI para sair com as peças da melhor forma possível. Isso aí também terá que ser software vindo de fora. A gente não tem ninguém no Brasil que desenvolve esse software do zero. Então, assim, eu acho que seria legal começar com uma equipe de Fórmula 1 para ver o que a gente pode chegar dentro de tecnologia. Mas a gente está tão longe na cadeia de supply chain no Brasil que, assim, fica muito difícil falar, vamos fazer um carro 100% brasileiro. Hoje em dia é impossível. Nem de Fórmula E, nem de Fórmula 1. Tentaram fazer, assim, mais brasileiro o carro da Stock Car e já não deu muito certo. Voltar um pouco para trás. Então, assim, a nossa indústria, por isso que, de novo, eu parabenizo o que vocês estão fazendo, a gente precisa mudar completamente como a gente direciona a indústria para voltar a produzir tecnologia dentro do país, porque senão a gente não consegue produzir nenhuma bicicleta, quem dirá um carro de Fórmula 1, né?